o fim da fase de grupo da Copa e tivemos alguns jogadores que realmente nos surpreendemos muito com eles em campo. Jogadores em que a gente não conhecia, não esperava. E eu vou trazer algum deles aqui. Para começar, eu acho que no gol tivemos algumas referências boas, alguns jogadores, alguns goleiros muito bons. Tivemos alguns vacilos também, como é o caso do Muslera, que não fez uma boa Copa, foi mal, errou muito nessa Copa. O Neuer também fez assim uma Copa média, eu acho que não fez uma grande Copa como é esperado dele, mas é o Neuer, a gente sabe que talvez ele se torne o maior goleiro da história do futebol. Mas ele não fez uma grande Copa como muita gente esperava dele, também por conta da idade já mais avançada. Eu gostei muito do Bono, goleiro do Marrocos, no gol. Acho que teve assim pequenas falhas, mas jogou muito bem. A gente tem o Mendy, que para mim assim agarrou muito, muito, muito Mendy, muito bem. Tem o Vozinha, que apesar de pessoas às vezes achar o Vozinha tá sendo só exaltado na Copa porque tá em Cabo Verde. Mas se a gente olhar os lances, assim, pela idade que ele tem, se eu não me engano, ele tem 41 anos. Pela idade que ele tem, pela seleção que ele tá, ele pegou Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Duas seleções que já são campeãs de Copa. E Cabo Verde passou em segundo lugar, com o Vozinha no gol, e ele fazendo algumas defesas assim, que pra gente que esperava que o Uruguai e a Espanha atropelassem, ele segurou, foi muito bem. Eu acho que talvez o destaque maior aqui no gol seja realmente pro Vozinha, pela grandeza que ele foi, pelo símbolo que ele foi para Cabo Verde na fase de grupo. Então acho que o destaque maior, apesar de ter tido atuações, eu acho que talvez melhores de outros goleiros, mas pela imagem dele, pelo que ele representou ali, para muita gente, eu acho que foi assim, o maior destaque do gol dessa fase de grupos. Depois a gente vem para a dupla de zaga. Eu gostei muito da dupla de zaga do Brasil, mas eu ainda acho que falta eles se conectarem mais. Eu acho o Gabriel Magalhães muito firme, muito bem na composição, mas eu acho que ainda falta aquele entrosamento ele e o Marquinhos. Eu não tenho escutado muito falar do Marquinhos nessa Copa. Eu acho que o Gabriel Magalhães tenha saído um pouco melhor, mas aquela dupla de zaga, eu acho que ainda falta um entrosamento, ainda falta uma conexão maior ali deles, né? Então, não acredito que foi um destaque para essa Copa, mas eles jogaram bem, principalmente esse último jogo agora contra a Escócia. Mas a dupla de zaga, eu gosto muito da dupla de zaga da Holanda, mas eu acho também que eles não foram tão bens na Copa como poderiam ter sido. A gente teve também a zaga da França muito boa. O time todo da França, na verdade, tá muito bem na Copa. E eu até vi um meme que fala assim, eles realmente era tudo isso que falavam. Então, assim, eu acho que a zaga da França talvez tenha um destaque por conta dos jogos que eles fizeram, de tudo que eles fizeram. A gente viu muita lambança de zagueiro aí nesses jogos de Copa, muita assim, zagueiro voltando bola errada, atacante vindo. A gente viu muito isso da Escócia contra o próprio Brasil. O zagueiro volta a bola errada, o Vinícius Júnior rouba a bola. Não foi uma vez, acho que se não me engano foi umas 2, 3 vezes que ele volta a bola errada. Então, assim, foi muito, muito apertada essa questão de destaque da zaga. Eu gostei muito da zaga de Gana. Achei que eles foram muito sólidos, classificados. Achei que foi muito sólido e pela primeira vez
tem 9 seleções africanas que classificaram. Eu gostei muito da zaga da Costa do Marfim, muito mesmo, zaga muito forte, muito boa na recomposição. Eu gostei muito, e aqui eu acho que vai ter uma menção honrosa. O Canadá também, assim, eu acompanhei mais esses jogos, mais de seleções menos expressivas. O Canadá, eu me surpreendi com o Canadá, me surpreendi com os Estados Unidos, me surpreendi muito com o México, apesar de toda a Copa que tem no México, o México vai bem. Eu não sei o que acontece. Ele vai bem em Copa. Então, o México também foi muito bem, muito bem. E eu acho que talvez seja uma das posições que tenha mais dificuldade de montar um destaque. Por conta tanto das áreas que foram assim, a média boa e as abaixo do nível foram muito mal. Mas eu colocaria o destaque talvez a zaga da seleção da França. E aí a gente pegando na lateral esquerda, apesar da seleção dele não ter ido muito bem, eu colocaria o Nuno Mendes. Fez gol, foi muito bem. O Nuno Mendes tem essa característica de ser muito veloz, então não importa se o atacante está na frente dele, ele vai alcançar. Então, assim, na recomposição, na parte ofensiva, é, eu acho ele assim, muito completo mesmo. Ele é um cara que tem um físico muito bom, ele tem velocidade, ele tem força no chute, ele tem um passe bom. Então, assim, eu acho na lateral esquerda, Nuno Mendes, apesar de Portugal não ter ido tão bem na Copa, não foi aquilo que a gente esperava, mas o Nuno Mendes, eu acho que foi muito bem na Copa. Na lateral direita, para mim, a dupla dos laterais do PSG, Hakimi também, na lateral direita. Hakimi é um grande líder dentro de Marrocos, é um jogador muito bem mentalmente. Eu não consigo ver o Hakimi em momento algum aquele jogador que fica desequilibrado emocionalmente no jogo. E eu acho assim, muito bem mesmo. Tivemos outros laterais muito bons jogadores que apresentaram agora. Muito assim, a gente vê, marca muita característica do lateral em ele fazer ser bom defensivamente. Mas quando o lateral ele é bom defensivamente e chega muito bem no ataque, principalmente para fazer aquele arco para a área, eu acho sim que realmente é o lateral completo. Douglas Santos também do Brasil foi muito bem. Foi uma surpresa na Copa pra gente, mas eu acho que ali o Nuno Mendes está na frente, não tem como. É muito explosivo, muito forte, muito característico dele mesmo. E aí a gente pega ele já de volante. Eu vou falar um cara aqui que eu vi ele jogar e eu achei assim, pelo com o contexto que ele chegou na Copa, eu acho que muita gente não esperava tanto dele, mas é uma peça fundamental que é o Rodrigo de Paul da Argentina e como ele é fundamental para essa armação da Argentina. Não tem como. Ele deu um passe, se eu não me engano, no primeiro e no segundo jogo, pro Messi, em que ele consegue dar o passe quebrando duas linhas de defesa e toca pro Messi. Ele é muito bom que ele volta defensivamente. Ele é aquele homem que fica ali na frente da zaga. Se precisar fazer a falta, ele faz. Se precisar dar chutão para frente, ele dá chutão. Se precisar voltar correndo rápido, ele volta. E é um cara que eu acho muito leal à estratégia do Scaloni. Porque se o Scaloni precisar que ele seja um volante mais versátil, ele vai ser. Se o Scaloni precisa que ele seja aquele homem na frente da zaga, ele vai ser. Se o Scaloni precisar que o De Paul seja um jogador que pare todas as jogadas, ele vai parar. Então, ele é realmente aquele cão de guarda que tem assim na frente da zaga. Assim, muita gente eu acho que não esperava que ele fosse chegar nesse nível na Copa. Mas assim, para mim, ele foi o melhor volante que eu vi, tá?
jogando. Tem menção rosa do volante de Marrocos, muito bem também, muito bem mesmo. E aí, eu acho que na frente já é mais complicado, que a gente tem vários destaques, né? A gente tem Mbappé, a gente tem um Vinícius Júnior muito bem em Copa, muito bem. Eu acho que o Ancelotti conseguiu recuperar o Vinícius Júnior na seleção, assim como ele fez lá no Real Madrid. O Vinícius Júnior muito bem. A gente tem o Harry Kane se tornando o maior artilheiro em Copas da Inglaterra. A gente tem o Lionel Messi se tornando o maior artilheiro em Copas. A gente tem um Dembélé que foi bola de ouro, jogando muita bola, mostrando realmente sim, o poder que é chutar de duas pernas. A gente tem o Yan Diomandé, que para mim foi uma grande surpresa na Copa, que todo mundo está de olho nele agora. Que baita surpresa foi esse atacante. Eu gostei muito de ver o Taremi do Irã também, bem fisicamente, bem na marcação do volante, na marcação e na recomposição. Gostei muito do Taremi. Tem vários outros jogadores que eu acho que assim foram essenciais para essa Copa. Um Davi da Alemanha muito bem. Eu até acho que um Davi pela estratégia e a escalação da Alemanha foi muito bem. E foi assim, talvez um dos pontos positivos da Alemanha foi o Davi. O Kai Havertz, para mim também, apesar de não ser artilheiro, mas é um cara que é muito bom, principalmente em finais que a gente sabe assim que pode ser que a Alemanha consiga chegar a jogos mais decisivos, que eu acho que ela passa agora pelo Paraguai tranquila, mas em jogos decisivos a gente sabe que o Kai Havertz marca, são 4 finais, 4 gols dele marcados nos clubes, então eu acho assim, na frente ali fica muito difícil escalar, a gente tem muitos jogadores bons, muita surpresa que a gente não esperava, muita surpresa, e um time assim, uma Copa do Mundo que para mim é a melhor Copa de todas. São 9 seleções africanas passando. É algo que nunca foi visto. A gente tem também um Salah muito bem. Um Salah eu acho que muito mais líder do que artilheiro, mas muito bem. A gente tem o Marmoush do Egito também, que eu acho que ele tem feito uma boa Copa. São vários jogadores que a gente pega aí na frente que tem resolvido jogos, né? Que tem sido decisivos. Para mim, esses são os destaques da Copa. Talvez não fugir muito do óbvio, mas que para mim foram os destaques. Eu gostei muito do Rashford na Inglaterra. Eu acho que a saída do Rashford para o Barcelona ajudou muito ele na carreira dele. Eu acho que ajudou demais. E levou ele à Copa. Eu acho que se ele tá no United, ele não teria ido para a Copa, tá? Acho que não teria. Ou se ele tivesse ainda no Aston Villa, acho que ele estava emprestado. Eu também acho que ele não teria ido para a Copa. Mas foi para o Barcelona, recuperou um bom futebol e foi convocado. E ainda fico meio receoso com a Inglaterra. Acho que poderia ter levado o Phil Foden ou tal, né? Acho que poderia ter ido. Alexander-Arnold também acho que poderia ter ido, mas opção do técnico, do Thomas Tuchel, e acredito que ele tenha feito até montado estrategicamente ali jogadores melhores que eles na posição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste. Mais tarde eu vou gravar outro vídeo falando sobre essa chave aí agora do mata-mata, pós-fase de grupos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, que ajuda muita gente aqui. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com seu amigo. Valeu!